Então vamos lá. Vamos começar a live, que é uma das lives que eu mais gosto, é um dos assuntos que eu mais gosto. Então, o que é que você precisa entender? Né? O que é que você precisa entender? Que o que eu vou trazer hoje na live são objeções que você tem na sua cabeça que você não sabe que tem. Então, o que é que acontece? A gente tem diversos paradigmas, diversas suposições, diversos achismos, né? São várias coisas que a gente tem na cabeça que nos acompanham de anos, né? São várias coisas que nos acompanham de ano. Então, muitas vezes você vai precisar entender que o excesso de valorização, o excesso de superproteção da tua hospedagem, muitas vezes vai impedir você de triplicar reservas. E esse excesso de proteção, muitas vezes ele é irracional. Ele é irracional, principalmente você que é o anfitrião, que está começando agora, que está dando os primeiros passos, que ainda não colheu os resultados que gostaria, que ainda não conseguiu atingir a alta performance de vendas da tua hospedagem. Essa live vai abrir muito tua cabeça. Quando eu conversava isso com meu pai, eu conversava isso com a minha mãe, eu trabalhei muito tempo com meu pai, acho que até os 30 anos, né? Hoje, para quem não sabe, hoje é meu aniversário, né? Hoje eu estou fazendo 37 anos, e eu costumo dizer que foram os 7 anos que eu mais cresci na minha vida. Porque foi os 7 anos quando eu rompi, né, o negócio que eu tinha com meu pai. Eu disse assim, eu vou viver minha vida, eu vou morar onde eu quero e eu vou começar tudo do zero. E eu vim para uma cidade sem conhecer nada nem ninguém e comecei tudo do zero. E esse livro aqui, obviamente, não foi lido nesse período, mas foi um livro que me ajudou a desbloquear vários outros medos, vários outros pensamentos que eu tinha. E a gente conversando, né, eu trocando ideia com meu pai fez, cara, faz sentido muita coisa que você está falando aí. E eu tentei pegar essa linguagem do livro, né, os vieses de pensamento, são 100 vieses de pensamento, eu tentei pegar esses vieses de pensamento e tentei traduzir, né, para o nosso universo, para o universo, né, da hospedagem, para o universo da hotelaria. Então, esse é o grande ponto, beleza? Então, mais uma vez aí, papel e caneta na mão, né? Nossa live aí, como vocês sabem, são lives que eu não costumo trazer assuntos alheios. Então, preste atenção, anota o erro para depois você conversar com o seu sócio, conversar com o seu esposo, conversar com a sua esposa, não sei, mas anota, porque depois você vai dizer, cara, olha isso que a gente está fazendo, é por isso que a gente pode não estar vendendo. E você vai entender que são coisas que tão simples que a gente não presta atenção diante de tanto ruído que a gente vive, né? Então você precisa talvez ter essa parte de você centrar-se, escutar os ruídos e se livrar deles, que é o que eu vou trazer para você hoje aqui, são os bloqueios, são os vieses de pensamento, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto que você precisa entender, o primeiro viés de pensamento que eu trouxe, que eu quero trazer para vocês hoje, é em relação ao excesso de confiança. Muitos de vocês, né, acreditam que vai dar tudo certo, né? Que as coisas vão dar tudo sempre certo e que fulaninho começou a trabalhar com Airbnb, a minha prima, o meu primo, o meu conhecido, o meu vizinho, um amigo de um amigo começou a trabalhar com Airbnb e ele tá dando super bem com isso. Ele tá ganhando muito dinheiro com isso. Então você começa a entender, né, de que nem sempre o que dê certo com um vai dar certo comigo. Por quê? Porque são imóveis com características diferentes, são imóveis em locais diferentes, são imóveis, digamos que completamente, né, com características diferentes, às vezes de custos, às vezes estéticas, né? Talvez decoração ou algumas vezes de custos. Por exemplo, um imóvel é financiado, o outro não é. E isso impacta diretamente na precificação, né? Se eu tenho uma parcela para pagar e outra eu não tenho, eu tenho muito mais margem, eu consigo me manter muito mais competitivo. Então, o primeiro ponto, o primeiro viés de pensamento seria o excesso de confiança. Não ache que tudo sempre vai dar certo. E eu posso dizer para você claramente nessa minha jornada, porque hoje eu estou refletindo, né? Hoje, né, essa semana aí, eu acabei de fazer 37 anos, vou fazer 7 anos de casado, foi 7 anos que a minha vida virou completamente. Virou completamente, quando eu disse assim, cara, eu vou começar a desbloquear vários pontos em mim para atingir o máximo potencial que eu tenho. Então, estou tentando trazer um pouco disso, né, do que aconteceu comigo. Então, esse excesso de confiança, quando eu comecei esse projeto aqui que vocês veem, eu saí da Booking, porque esse projeto aqui eu queria ter feito ele dentro da Booking. Só que aí eu pensei, cara, se eu fizesse dentro da Booking, eu posso subir na carreira, mas eu não vou empreender, que é meu sonho principal. Então, o primeiro ponto que eu já pensei, assim, não posso trocar o que eu mais quero pelo que eu preciso. Eu preciso de uma coisa agora, mas o que eu mais quero é empreender, porque empreender, cara, é um frio na barriga, é uma instabilidade muito grande. Então, quando eu comecei esse projeto, eu disse assim, todo mundo vai querer me escutar. Quando eu começar a falar, quando as pessoas souberem que eu sou ex-gerente da Booking, né, o conhecimento que eu tenho, as pessoas vão querer me escutar. Engano meu. O meu excesso de confiança, achando que estava tudo bem, que o negócio ia dar certo, que eu assim, achava que ia tudo caminhar muito bem, não aconteceu como eu esperava. Eu tive um período meio que no limbo. Teve várias vezes que eu fiz live sozinho.
fiz live para uma pessoa, para 2 pessoas me assistindo e eu estava ali. Então, eu estava com excesso de confiança muito grande, que às vezes acontece isso com as pessoas, mas você tem que estar sempre preparado para o pior. E eu me preparei para isso financeiramente, porque eu sabia que eu ia ter um grande período até eu conseguir vencer, né, digamos, as ondas do mar, até chegar, né, na parte mais tranquila. Digamos que esses 3 anos me ensinaram isso, né? Então, não tenha excesso de confiança no seu negócio. Se prepare. Não ache que porque deu certo com um, que vai dar certo com todo mundo. Não. Você pode ter a confiança, pode ter o otimismo, pode ganhar o conhecimento, mas esteja preparado para o pior cenário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o segundo ponto que eu vou falar aqui agora, o segundo viés de pensamento, o segundo medo que impede você de triplicar reservas, eu vou dizer qual é. Tem muita gente que gasta muita energia, às vezes decorando o seu imóvel, às vezes investindo muito mesmo, né? Tipo assim, naquele imóvel você gasta tempo, gasta energia, gasta decoração e fica em cima, não, meu público é esse, meu público é esse, meu público é esse, mas depois de um tempo você começa a observar, né? Você começa a observar que aquele público que você almejava atender não é o público que está acontecendo. Por exemplo, quem tem casa grande, quem tem casa temporada, quem tem apartamento, quem tem imóveis muito grandes, sítios, chácaras, essas pessoas estão com dificuldade hoje de vender para grandes grupos. Porque eu já mostrei para vocês, né? Até mostrei, eu tinha até a foto para as pessoas que estavam aqui no Instagram, eu tinha a foto aqui salva, que eu até mostrei, né? Eu gosto de exemplificar, que tem sempre gente nova entrando no perfil, mas eu mostrei aqui, ó. Olha como é que é a demanda por grupo. Olha como é a demanda por grupo para grandes imóveis, né? Então você vê aqui, ó, a maioria das pessoas que viajam, né? Isso aqui é um recorte de uma cidade específica, mas se repete em muitas cidades isso aqui, tá? Isso aqui se repete em muitas cidades. Então você vê que a maioria da demanda geralmente são casais, depois vem famílias e depois vem grupo. Então as pessoas que têm casas, sítios, chácaras, esse tipo de público, ele está sofrendo para vender. Por quê? Porque você entende que numa demanda, opa, minha conexão tá baixa aqui. Peraí, tá conectando aqui no Instagram. Voltou. Numa demanda de 100 pessoas que vão para a cidade, só 10 são potenciais para ir para um sítio, para uma chácara, para uma casa de temporada. Só 10, num total de 100 pessoas que estão visitando a cidade. Então, você começa a entender que a sua demanda é menor. Então, cada vez mais você vai ter que aprender a vender por outros meios. Se a plataforma não entrega o que você precisa aprender a vender por outros meios. E um dos pontos, uma das possibilidades que pode ser adotada é tipo assim, cara, vender para grupo tá difícil. Eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não sei vender pela internet, eu não sei fazer anúncio pelo Instagram, pelo Facebook, eu não sei divulgar meu meio de hospedagem. O que eu poderia fazer? Uma solução é você fatiar o imóvel. Você começar a vender suíte. Quem tem casas muito grandes, tem umas suítes bacanas, tem uns quartos bacanas, em vez de eu vender a casa toda, eu vou vender as suítes também. Por quê? Porque é mais fácil vender as suítes do que eu conseguir alugar a casa toda. Essa é uma forma. Só que tem muita gente que vai dizer, não, para mim não vale, porque eu já investi muito tempo nisso, nisso e nisso. Isso é basicamente o custo da falácia irreparável. É quando você investe muito em algo e você já viu que, tipo assim, você já remou. Tem um outro livro que fala muito sobre isso, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito legal também. Esse livro aqui também é muito legal. É aquele tipo... existem 3 situações, né, que o Seth Godin fala, né, o melhor do mundo. O Seth Godin fala que existe o período que a gente está meio que no limbo aqui, né? É quando você passa isso aqui, é o momento que muita gente desiste. Quando você passa isso aqui, a arrebentação, é quando você começa a crescer. Só que muita gente passa por aqui. Porque só quem tem sucesso é quem sobe isso aqui. Quem está por aqui não tem sucesso. E aí o Seth Godin fala que tem umas características que a gente precisa identificar. E o custo da falácia irreparável, ele conecta muito isso do que esse marqueteiro fala, o Seth Godin, que às vezes a gente se vê num beco sem saída. Você vê que você está tendo trabalho, que você está remando, mas cara, isso não vai melhorar. Você já tem aquele ímpeto. Lá no fundo, você já tem aquela confirmação velada, digamos assim. Você tem aquela confirmação velada, isso não vai virar. Cara, não vai, eu já tô remando, já faz um tempão aqui, ó. Já tipo assim, já fiz de tudo e o negócio não tá mais andando. E aí você fica naquele custo da falácia irreparável, que você já identificou, como o Seth Godin fala, o beco sem saída, e você já sabe, né, que você tem que mudar de direção, mas você fica preso no custo da falácia irreparável. Você diz, cara, eu já gastei tanta energia nesse projeto, eu já gastei tanto dinheiro nesse projeto, que, cara, eu não vou mudar, mas você tem que mudar. E eu posso dizer isso que aconteceu comigo. Eu posso me usar como exemplo. Quando eu comecei esse projeto aqui, quando eu saí da Booking,
Esse projeto ele começou voltado para hotéis e pousadas. Esse projeto ele não começou virado para anfitrião. Eu falava, mas tipo assim, o foco principal das minhas aulas sempre foi muito direcionado para hotel e pousada, sempre foi. E aí, quando chegou mais ou menos ali na quarta turma, eu comecei a perceber que uns anfitriões começaram a entrar nas minhas turmas. E aí eu comecei a ver, pô, 30% da turma era anfitrião. Na turma 5, 50% anfitrião. Na turma 6, mais de 65% são anfitriões. Aí, quando foi na turma 7, eu tomei um feedback que eu terminei regravando o curso inteiro, para poder contemplar, né, os anfitriões também. Mas, imagina se eu ficasse naquele custo. Não, eu só atendo hotel e pousada, hotel e pousada, hotel e pousada, hotel e pousada. Se eu ficasse naquele custo da falácia irreparável, porque todo o meu projeto estava na escrita e no linguajar de hotel e pousada. E eu tive que remodelar tudo. E depois que eu remodelei, o negócio engrandeceu mais ainda. Então, você entende que o custo da falácia irreparável pode ser um custo de tempo ou pode ser um custo de dinheiro. Então, esse é o segundo viés de pensamento que às vezes impede você de triplicar a reserva. Você já identificou o problema. Aí você tem duas soluções, né? Vamos dizer que você tem um imóvel grande, né? Que é o exemplo que eu estou dando aqui. Você tem duas soluções. Ou você vai aprender a vender por fora de plataforma, você vai aprender a anunciar, você vai aprender no Instagram, você vai aprender no Facebook, você vai aprender a anunciar nesse público. E não depender só de plataforma, não depender só delas. Você vai trabalhar com elas, mas você não vai depender só delas, você tem que aprender a vender. Ou você vai dizer, cara, eu não sei vender por fora assim. Talvez é mais interessante para mim dividir a minha hospedagem. Eu começar a vender suíte. E aí eu continuo pela plataforma e eu posso conseguir atingir o que eu quero. Beleza, são duas soluções. Mas o que você não pode parar, o que você não pode ficar é paralisado e dizer assim, agora, o que é que eu vou fazer? Já investi muito tempo, muito dinheiro, agora eu vou ter que começar tudo de novo? Qual o problema? Eu sou formado em Direito. Eu sou advogado. Eu advogava na área tributarista. Eu já trabalhei, cara, em vários outros segmentos, na época que morava em Recife, né, que era sócio do meu pai. Já trabalhei em vários outros segmentos. Mas eu não tinha medo de, tipo assim, eu já fiz tudo isso. Eu não tive medo de começar uma carreira nova. Em 2017, eu entrei na Book e eu comecei uma carreira nova. Então, eu não fiquei naquilo, eu tenho OAB, eu sei advogar na área tributária, eu sei trabalhar com isso. Não, cara, eu estou aberto para novas oportunidades. É o mercado que está crescendo, é o estilo de vida que eu quero ter, eu quero trabalhar com internet, eu quero ter essa liberdade geográfica, eu vou trabalhar com isso. E aí foi quando eu entrei, comecei a estudar e me dedicar a isso, mas eu também não sabia, não nasci sabendo. Então, é o custo da falácia irreparável, beleza? Vamos para o próximo viés de pensamento. Turma, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Desce o dedinho aqui no like aqui. Galera que está me vendo no Instagram aqui, desce o dedinho aqui no like, por favor, para eu saber que vocês estão me acompanhando, que o assunto tá bom. Você que está me vendo no YouTube, agora que eu já consegui conectar, né? A câmera está até um pouco perto de mim. Você não está nem vendo o meu cenário aqui, né? Você está vendo um pedacinho aqui do meu telefone. Mas você que está me vendo no YouTube, deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E ao final, aqui embaixo desse vídeo aqui, tem um link para você se inscrever na Semana Triplica Suas Reservas, que é um evento 100% online, 100% gratuito e começa na próxima segunda-feira, tá? Então, se você não se inscreveu, está me assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo. E você que me assiste no Instagram, o link está aqui em cima, beleza? Galera do Instagram, vocês estão me acompanhando, interajam comigo, por favor, conversem comigo. O aniversariante hoje está conversando com vocês estão ignorando o aniversariante. Cara, faz isso comigo não, pô. Mais tarde a gente tem live também, de 8 horas. Vamos para cima, vamos para cima. Camarão que dorme é onda leva, viu? Camarão que dorme é onda leva. Pode acelerar. Bora. Boa, boa. Obrigado, obrigado. Deixa um dedinho aí no coração. Obrigado, viu? Boa, vamos lá. Obrigado, obrigado. Obrigado. Oi, Romilda, obrigada. Obrigado, obrigado. Valeu. Vamos lá. Próximo viés de pensamento é o viés da disponibilidade. Você já parou para prestar atenção que todas as vezes que você para de vender, a única solução que você pensa é baixar preço? Parei de vender, baixa o preço. Não sei o quê, baixa o preço. Agora piorou, baixa o preço. Você não pensa em outras coisas. Você não pensa que as suas fotos podem estar ruins, que podem estar impedindo você de vender. Você não pensa que as suas políticas podem estar muito restritivas, que podem estar impedindo você de vender. Você não pensa que você pode estar com um preço errado, né? Pode ser um caminho também, que é o que você sempre pensa. Você não pensa que você pode estar com a distribuição errada, ou seja, trabalhando só com um canal, em vez de você abrir para mais canais, que pode ser que outros canais estejam entregando bem, trazendo reservas, e o seu não tá trazendo, o Airbnb talvez não esteja trazendo, ou a Booking não esteja trazendo, então você precisa ampliar. Então você entende que existem várias situações do segmento de hospedagem que a gente só pensa em preço. Não estou falando mentira. Você vai dizer, não estou vendendo, então baixa o preço, é o preço. Cara, não é, às vezes o preço está bom,
Talvez as fotos não estejam mostrando o potencial da tua hospedagem. Talvez as fotos não estejam muito legais. Está na hora de fazer foto nova. Está na hora de rever essas fotos. Ou pode ser que, sei lá, está cobrando uma tarifa, uma política não reembolsável. Num período de baixa temporada, tu vai cobrar não reembolsável? Tá maluco? Não tem como. Cara, o negócio tá tipo assim, o excesso de oferta, uma baixa demanda e tu com uma política restritiva, o preço tá certo. Só flexibiliza a política, aí começa a vender. Então, esse é o viés da disponibilidade, que é quando você sempre pensa nas mesmas ações para tudo que acontece, né? Tipo assim, dor de cabeça, aspirina, dor na perna, aspirina, dor nas costas, aspirina, né? Dorflex, né? Qualquer coisinha é Dorflex, é Tilenol, sabe aquele tipo de pessoa que sempre é assim, qualquer dor tá tomando um anti-inflamatório, tá tomando alguma coisa, cara, aquilo pode ser uma coisa, né, mais grave ou não, mas você não pode estar o tempo inteiro usando as mesmas soluções, né? Porque aquilo pode, né, trazer alguma consequência no caso da saúde e no caso da hospedagem pode não trazer os resultados de vendas que você quer e você mexe exatamente no ponto que é onde você ganha, que é exatamente o seu preço. Beleza? Vamos para o próximo viés. Esse é um dos que eu mais gosto. Quando 50 milhões de pessoas afirmam uma besteira qualquer, quando 50 milhões de pessoas afirmam uma besteira qualquer, essa besteira não deixa de ser uma besteira por conta disso. Não é porque 50 pessoas afirmam, né, uma asneira qualquer. Ah, por exemplo, vamos dizer que eu escutei muito já. Ah, a Booking.com só quer me vender por um preço muito barato. Os hóspedes do Airbnb não são hóspedes bons. Os hóspedes da Booking são hóspedes trabalhosos. Sabe isso que a gente escuta às vezes uma fofoquinha aqui, acolá, que alguém fala, que alguém diz, que alguém compartilha num grupo, seja grupo de Facebook, seja grupo de WhatsApp. Essa mentira que foi dita, não necessariamente ela vai se tornar uma verdade. Porque, cara, cada pessoa, ele tem uma cosmovisão. Cada pessoa tem uma lente diferente de como enxerga o mundo. E isso é uma parada que eu sempre digo, e eu estou experimentando isso. Eu falei para vocês que eu vim num processo de desenvolvimento, e eu ainda digo para as pessoas assim, me dê mais 10 anos. Eu quero mais 10 anos. Eu só estou a 7. Me dê mais 10. Eu quero mais 10 anos. Porque eu vim num processo de conhecimento, de entender que eu começo a olhar para as coisas tipo assim, eu olho de uma forma diferente. Eu vejo de uma forma diferente do que a maioria das pessoas vê. Entende? Onde as pessoas veem um problema, eu vejo uma oportunidade. Né? Onde as pessoas veem problema, aquilo é um problema. Não, cara, mas empreender é isso. Empreender é você achar o problema e você resolver o problema. É isso. Então, cara, qual o problema na tua cidade? Qual o problema que tem as hospedagens? Pô, nenhuma hospedagem tem isso, tem aquilo. Eu vou resolver esse problema. Eu vou ter hospedagem que vai ter isso e vai resolver o problema. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que muita gente, né, principalmente quem é anfitrião, deve ter escutado muitas pessoas falarem mal de Booking. Que Booking é complicado, porque Booking é difícil, porque Booking é isso, porque Booking é aquilo. Cara, não entra nessa. Não entra nessa. Não entra nessa. Cara, meu cunhado me ligando aqui. Não acredito. Cara, acho que deu um pau no meu Instagram aqui. Deu um bug no meu Instagram. Voltou. Nossa, deu certo. Pronto. Deixa eu botar aqui no modo avião aqui, só um minuto. Pronto. Boa, voltei. Que hoje é meu aniversário, eu falei para vocês, né? A galera tá me ligando aqui, eu esqueci de botar no modo avião, mas resolvido. Então, o que acontece? Às vezes a gente que é anfitrião escuta, né, em grupos de anfitriões que ficam dizendo, ah, Booking não é boa, Booking é complicado, Booking é difícil, Booking não é feito para anfitrião. Esse cara não aproveita a oportunidade que a Booking tem. Porque se é um negócio que poucos anfitriões têm facilidade em mexer, poucos anfitriões conseguem ter um bom desempenho na plataforma, é sinônimo de que aquilo ali é uma oportunidade. Porque aonde tem um problema, gera uma oportunidade. Peraí, por que é o problema? Porque as pessoas não sabem. Mas por que não sabem? Tem conhecimento na internet? Tem alguém que possa me ensinar? Opa, olá, Greca aqui. Tem alguém que possa me ajudar com isso? Entende? Então, quando você entende isso, aquela cosmovisão, aquela visão daquelas pessoas não bate no meu mundo, tá? Como é que é? Eu não sou obrigado a aceitar aquela cosmovisão. Então, não caia nessa falácia, não caia nessa mentira, nesse viés de pensamento de que uma mentira repetida por 50 milhões de pessoas ou uma besteira repetida seja verdadeiro. Não é porque 50 milhões de pessoas repetiram que aquilo vai ser verdadeiro. Não vai ser, beleza? Próximo viés é o viés da confirmação, que é o pai
do maior erro de pensamento que a gente pode ter. É o viés da confirmação. O que é que ele diz? É a tendência, escuta só esse viés de pensamento, é a tendência que nós temos de interpretar novas informações de modo que sejam compatíveis com nossas teorias, visões de mundo e convicções. Em outros termos, a gente costuma filtrar as novas informações que estão em contradição com as nossas visões. E isso é perigoso, porque os fatos não deixam de existir só porque eles foram ignorados. Ou seja, o que é o viés da confirmação? Tudo que a gente escuta, a gente tenta filtrar para que seja de acordo com a nossa realidade, com o que a gente acredita. Isso acontece muito com o fanatismo político, né? Você escuta várias coisas, mas você filtra o que é que você não quer que aquilo seja verdade e você só pega o que é bom para você, o que conecta com o que você já pensa. E você, a minha confirmação é essa, que eu já escutei falar aquilo. É tipo assim, é como se você tivesse pego uma entrevista de 1 hora e só pego algumas falas, alguns recortes que muitas vezes vão ser tirados, né, do contexto que foi dito a entrevista toda. Então, presta atenção que esse viés da confirmação seria basicamente isso. Seria você ter um vídeo de 1 hora e você só recortar trechos que estão de acordo com o que você pensa. E não é assim que o mundo funciona. Não é porque você ignorou algo, né, que aquilo não vai existir, digamos assim. Então, não entra nessa, porque, por exemplo, quantas pessoas, né, que você conhece, né, quantas pessoas, por exemplo, que você conhece, que você pergunta assim, qual é o custo do teu imóvel dormir uma noite fechado? Qual é o custo do teu imóvel? Mas não tem custo. Como não tem custo? Não tem um IPTU, não tem um condomínio, não tem, sei lá, a parcela, se o imóvel for, não tem custo. Na cabeça da pessoa, ela acha que não tem custo. Tem pessoas que dizem para mim, não tem custo não. Claro que tem. Naquele dia ali, se você for ver, naquele dia que seu imóvel ficou vazio, algum valor você vai ter que tirar do seu bolso no final do mês. Algum valor você vai ter que tirar do seu bolso. Então, esse viés da confirmação é só as pessoas que ignoram o fato que existe. O cara fala assim, não, mas se for para vender por tal preço, pode deixar meu imóvel fechado. Vocês já escutaram falar sobre isso? Se for para vender por tal preço, deixa meu imóvel fechado que é melhor. Só que aí eu vou te dizer o seguinte, quando você deixa o seu imóvel fechado, existem 4 situações. A primeira delas é ele fechado, né? Vamos dizer, o custo do quarto vazio. Existem 4 situações. A primeira dele é ele dormir vazio e você tem que tirar aquele dia 100% do seu bolso. O segundo momento é você vender abaixo do custo, mas só que você vai ter que desembolsar um pouco menos, né? Porque já que não dormir vazio, você vendeu abaixo, você vai ter que complementar um pouco menos. Ou você vendeu no custo do quarto vazio, você empatou aquele dia. E a melhor situação é você vender acima do custo do quarto vazio. Beleza? Então, quando eu digo essa situação, quando eu falo sobre o custo do quarto vazio, que o seu imóvel dormir uma noite fechado é ruim, então você tem que conhecer esse valor, as pessoas falam assim, não, pode dormir vazio, que para mim é mais rentável. Rentável? Você está tirando dinheiro do bolso? Rentável? É claro que não é, entende? Então, esse viés da confirmação, as pessoas buscam pegar alguns trechos da fala que conectam com o que ela pensa. Esse é o viés da confirmação. Próximo ponto. Ilusão do controle. Principalmente quem é anfitrião tem esse viés de pensamento. Acha que sempre está controlando e não está controlando. Por que você não está controlando? Porque, no fundo do fundo, nós, se você para pensar, nós controlamos menos coisas do que realmente a gente pensa que controla. E as poucas coisas que você controla, você não direciona esforço naquilo. Você fica mais preocupado com algo que você não controla do que com o que você controla. Porque se você para pensar, se você faz todo o exercício de casa, se você foca quem é o público que você quer atender, foca nos seus diferenciais, prepara a tua hospedagem, faz boas fotografias que ressaltam os pontos fortes, que ressaltam a proposta de valor, aquilo reforça o teu posicionamento. Você está com os preços justos de acordo com o poder aquisitivo do seu hóspede ideal. Né? As tarifas estão boas, as políticas estão alinhadas, boas avaliações, conteúdo explicativo, que não dá objeção, que não faz o hóspede sentir dúvida. Está tudo pronto. Por que eu não vou esperar que o resultado venha? Venha. Só que eu tenho que focar aonde eu tenho controle, porque o resultado final vai chegar se eu fizer o processo certo. Só que as pessoas ficam mais preocupadas com o resultado do que o processo. Né? As pessoas estão mais preocupadas com o fim do que com o meio, porque o meio é importante. Porque você nunca vai ter resultados expressivos se você não tiver uma constância no meio, se você não for frequente. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho do Lagreca. Quantas lives você viu esse mês? Quantas lives? Eu fiz só esse mês, eu tô próximo aí de umas 35, 37 lives. Pelo menos.
E fora depois da semana ainda. Então, assim, olha a frequência que eu tenho, olha a constância que eu tenho. Então, isso é um ponto que eu posso focar no controle, eu posso focar em produzir conteúdo. O resultado final vai ser consequência do que eu produzir. Então, as pessoas têm que entender que você tem que focar, você tem que direcionar esforços aonde você controla. Onde é que você controla a sua hospedagem? É aqui. Então, foca ali. O que não controla, entrega. Ah, não controla o cancelamento. A maioria do cancelamento a gente não controla. Então, por que eu vou estressar com o cancelamento? Eu falei isso na live, né, sobre cancelamento. Por que eu vou estressar com o cancelamento? Foi live de sexta-feira passada. Por que eu vou estressar se eu não controlo ele? Beleza? Próximo. Pô, esse aqui é um dos que eu mais gosto. Efeito dotação. Quem nunca escutou falar do efeito dotação? O efeito dotação é aquela coisa que tudo que é meu é mais caro. Já parou para pensar nisso? Eu tenho uma história muito legal para contar sobre o meu pai, dessa história. Na casa dos meus pais, alguma dilatação que deu no prédio estourou o piso da sala inteira do meu pai. Meu pai estava dormindo, deu alguma dilatação no prédio, quebrou o piso inteiro. Então meu pai teve que trocar o piso todo e ele aproveitou para fazer uma reforma em casa. Né? Já mora no apartamento há uns 10 anos e ele aproveitou para fazer uma reforma em casa. E aí eu passei um final de semana antes da reforma começar. Eu falei, como é que vocês vão? Vocês vão para onde? O que é que vocês vão fazer? Aí ele fez, não, a gente vai ficar aqui em casa, ou ele vai trocar o piso e tal, a gente vai ficar aqui em casa. Eu falei, não tem condições. O cara vai remover piso, vai subir a maior poeira, vai sujar a casa toda, você não vai aguentar, você vai chegar em casa com tudo quebrado, tudo sujo, você vai sentir nojo de ficar em casa. É melhor você sair por esse período. Só que ele não tinha se ligado. Aí ele, pô, é mesmo, né? Vai ter muita poeira, tu vai passar o dia todo limpando, não vai dar conta, as coisas não vão dar certo. E aí, ó, galera no YouTube tá me escutando, galera no Instagram tá me escutando bem? Galera tá me escutando bem? No Instagram? Que eu vi aqui, ó, áudio picotando. Galera me escuta bem? Me dê um sinal de vida aqui, turma. Galera do Instagram. Escuta bem, beleza. Obrigado. Então eu peguei e falei pro meu pai, eu fiz, como é que o senhor vai ficar em casa? Como é que o senhor vai ficar em casa tendo reforma, tirando o piso? Não tem condições, pai. Aí ele, mas isso vai aumentar meu custo, mas esse custo já devia estar na sua cabeça da obra. Aí beleza. Aí ele fez, então vamos procurar um apartamento para mim? Vamos procurar um apartamento? Eu queria um apartamento que é meu pai, minha mãe, a minha avó, né, que veio do Rio, hoje mora com meus pais em Recife, e eu tenho um irmão mais novo, que tem 23 anos. Então, era um apartamento de 2 quartos. Eu falei, não, 2 quartos serve. Que esteja todo mobiliado, vou acomodar a sua avó, o seu irmão, e eu durmo com a sua mãe. Né? Então, 2 quartos atende temporariamente. Né? 1 mês, 2 meses, até a gente trocar o piso. Beleza. Quanto é que o senhor quer, pai? Quanto é o cacau? Quanto é o budget que o senhor tem para gastar? Aí ele fez assim, pô, eu queria um apartamentozinho de 2.500. Eu fiz, como é que é, pai? Eu fiz, como é que é? O senhor queria um apartamento de quanto? Ele não queria um apartamento de 2.500. Eu digo, pai, o senhor está viajando. O senhor está viajando, porque, preste atenção, o senhor tem vários apartamentos em Boa Viagem, né, que é um bairro lá de Recife. O apartamento que o senhor tem não tem mobília nenhuma, né, só tem os armários fixos, é em Boa Viagem, é um bairro nobre, e você cobra ali 3.900 pelo aluguel do apartamento, um apartamento de 90 metros quadrados. Você cobra 3.900 reais. Era o apartamento que eu morava em Recife. Você cobra 3.900 reais por esse apartamento, tá certo? Como é que você acha que vai conseguir um apartamento, né, de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, que é um apartamento mais ou menos 2 quartos, por 2.500 reais? Se esse apartamento fosse teu, tu alugaria ele por 2.500? Então você começa a entender o que é o efeito dotação. É aquela coisa, tipo assim, o que é meu é mais caro, o que é dos outros é barato. Isso acontece muito com hospedagem. Muito. Porque a pessoa, não, aquele apartamento é meu, ali tem um valor sentimental, às vezes foi muito esforço, eu entendo. Às vezes o cara gastou o FGTS, gastou toda a economia que teve comprando aquele imóvel, então a pessoa, né, tende a valorizar muito mais o imóvel do que normalmente ele vale. Então o efeito dotação é exatamente isso, é você supervalorizar as suas coisas. E isso é um dos pontos que pode estar impedindo você de triplicar reservas. Porque você acha que seu imóvel vale muito. E aí você tem medo, lembra que qual é o tema da live? Os medos que impedem você de triplicar reservas. Então o efeito dotação é aquela coisa, tudo que é meu é mais caro. Então você começa a ter medo de baixar seu preço, de achar que vão vir pessoas que vão destruir o seu imóvel e que você vai se prejudicar. Só que esse medo é irracional, porque se você para pensar, se esse imóvel não fosse meu, e eu tivesse que alugar ele, você realmente estaria disposto a pagar o mesmo valor que você pede? Se você for friamente analisar, na maioria, não estou dizendo que é todo mundo, mas na maioria dos casos, você não teria coragem de pagar
o mesmo valor que você pede por diária. Você não teria essa coragem. Você está entendendo? Então, o efeito lotação é exatamente isso. É você achar que tudo que é meu é mais caro. A gente tem sempre a valorizar o que é nosso. Mas se não fosse nosso, talvez eu não pagaria o que eu estou pedindo. Então, a melhor análise é você pensar assim, eu pagaria o que eu estou pedindo? Pô, pagaria. Então, beleza. Então, o preço está certo. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Negligência da taxa base. Eita, esse é o que eu adoro também. É a página, se eu não me engano, eu até decorei a página, que eu já falei tanto dessa negligência, que eu acho que é a página 88. É ela mesmo. É ela mesmo. Negligência da taxa base. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu queria até ler esse trecho, que esse trecho é muito legal. Ele diz assim, ó. Na medicina, a negligência da taxa base desempenha um papel importante. Por exemplo, a enxaqueca pode significar uma infecção viral ou um tumor. Infecções virais são muito frequentes, taxa base mais elevada do que tumores cerebrais. Portanto, inicialmente, o médico chega à suposição provisória de que se trata não de um tumor, mas de um vírus, o que é bastante sensato. Então, durante o curso de medicina, o esforço é grande para treinar os médicos em formação a não se deixarem levar pela negligência da taxa base. Ou seja, a gente pode ter uma dor de cabeça, tu vai no médico, mas de 100 pessoas que vão no médico com uma dor de cabeça, o que é? Às vezes é pressão alta, sei lá, às vezes é uma cefaleia, às vezes é uma enxaqueca, às vezes é por conta da menstruação, né? Enfim, mulheres têm isso, né? Em relação ao período, quando estão para menstruar, ficam com enxaqueca, ficam com dor de cabeça, etc. Então, enfim, podem ser várias coisas desse tipo. Mas uma pequena parcela das pessoas, em torno, vamos dizer, de 100 pessoas, mas em torno de 2 a 3 pessoas que têm dor de cabeça, pode ser um tumor, pode ser um aneurisma, pode ser algo muito mais grave. Então, por que eu estou falando isso? Porque presta atenção, agora isso aqui vai uma chinelada para você que é anfitrião e que tem medo de alugar por fora, tá? Isso aqui é uma chineladazinha para você. Presta atenção no seguinte. Quando você pensa que não quer alugar por fora da plataforma do Airbnb, porque você tem medo, porque não tem seguro. Esse é o primeiro medo que você tem. Então, assim, esse medo impede você de triplicar reservas. Por quê? Porque um dos pontos que eu ensino no método hospedagem lucrativa é sobre a distribuição. Se você está insatisfeito com o seu volume de reservas, se você está insatisfeito com o seu faturamento, você não pode ficar agarrado no Airbnb. Feito uma criança agarrado na barra da saia da mãe. Não, mamãe, não, mamãe. Não pode. Não pode. Então você vai decidir de acordo com a taxa base, que é exatamente o que eu vou te provocar agora. Preste atenção no seguinte. Se você já estiver operando, se você já trabalha com Airbnb, durante esse ano, de janeiro, do dia 1 de janeiro até hoje, 26 de julho, quantas vezes você acionou o seguro do Airbnb? Quantas vezes você pediu o seguro do Airbnb nesse ano inteiro? Comenta comigo aqui pra gente interagir. Hoje é meu aniversário, comentem comigo, por favor. Comentem, interajam comigo aqui, não vamos deixar o aniversariante no vácuo, não. Comentem comigo aqui. Quantas vezes você já acionou o seguro do Airbnb? De 100 reservas que você já teve, seja sincero comigo, preto no branco. Não estou aqui para defender nem eu não defendo Booking, eu não defendo Airbnb, eu defendo os meus alunos, eu defendo a minha audiência, eu defendo os anfitriões, eu defendo os hoteleiros, eu defendo o dono de pousada, eu não defendo plataforma. Eu jogo o contrário delas, né? Vê, nunca, 0 vezes. Tá vendo? Nunca, olha aqui, botou aqui também, Ema, colocou aqui, nunca. Então você entende que o medo que você tem de alugar por fora é algo irracional. Tá aqui, cara. Aqui, ó, página 88. Essa live aqui é uma das lives que eu mais gosto, que é uma live de pensamento. Porque as pessoas só pensam que vender é só apertar botão de Airbnb, é só apertar Booking. Não é, cara. Ali é só um meio. Mas você tem que entender a estratégia, porque tem coisas na sua frente que você não faz porque você tem medo. Porque aquilo está te parando, aquilo está te bloqueando e você não sabe o que é, são os vieses de pensamento. Então essa live aqui, cara, é muito oportuna, é um assunto que eu gosto muito. Eu espero que vocês estejam gostando, que eu acho que tá, né? Eu estou aqui com mais de 50 pessoas conectadas. Que legal. Entendeu? Pô, que massa, eu acho que vocês estão gostando. É um assunto que eu adoro, porque entende, bota na tua cabeça, cara, bota na tua cabeça que o teu nível de desenvolvimento é diretamente proporcional ao teu nível de sucesso. Não tem como tu ser uma pessoa próspera, não tem como tu ser uma pessoa, né, desenvolvida, digamos, uma pessoa que tem sucesso, se você não se desenvolver, se você viver sempre naquele mundinho, cercado daquilo. Não, a gente tem que expandir, a internet tá aqui, é o conhecimento.
E o conhecimento que eu tenho, eu faço questão de passar para frente, para ajudar outras pessoas, para impactar outras pessoas. Isso é muito gratificante, cara. Isso é muito gratificante. E eu espero que vocês estejam gostando, viu? Boa. Obrigado, viu? Obrigado. Boa. Vamos embora, vamos continuar aqui. Qual é o próximo viés que eu tenho aqui? Tô aqui, ó. Eu tenho vários viés aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir falar todos aí. A gente já tá em 12h45, mas vamos lá. Qual é o próximo viés que eu vou selecionar aqui? Ah, esse aqui também é muito bom. Viés do risco zero. Putz, velho. Olha o que diz o viés do risco zero, no resumo que eu fiz aqui. Dê a Deus a ideia do risco zero. Aprenda a conviver com o fato de que nada é seguro. Nada é seguro. Nem as suas economias, nem as suas economias, nem a sua saúde, nem seu casamento, nem suas amizades, nem suas inimizades, tampouco o seu país. Ou seja, preste atenção no seguinte, que estabilidade não existe. Estabilidade, ela não existe. E o que é que acontece? Que a maioria das pessoas são viciadas pelas plataformas por conta do modelo de negócio. E aí, esse vício, em algumas situações, em alguns tipos de hospedagem, em algumas cidades, acarretam, né, uma insatisfação. Por que eu estou te falando isso? Preste atenção no seguinte. Algumas pessoas só sabem trabalhar com plataforma. Por quê? Porque plataforma é risco zero. Você não precisa pagar mensalidade, anuidade. Você só paga a comissão se a reserva acontecer. Olha quantas coisas tem que te protegem. O teu risco é zero. O teu risco é zero. E aí o que acontece? Quando a plataforma não entrega o volume de reservas que eu preciso, o que é que acontece? Eu fico insatisfeito. Eu fico com raiva, eu não tenho reservas, a minha ocupação está baixa, eu estou ganhando pouco dinheiro. E aquilo começa a virar uma bola de neve, você começa a ficar irritado. E aí eu te falo, por que você não procura trabalhar o seu Instagram? Por que você não procura trabalhar o seu Facebook? Por que você não procura trabalhar outros canais de venda? Por quê? Porque tem que pagar. Tem que pagar. Porque não existe cafezinho de graça. Não existe Facebook de graça. Não existe postagem no Instagram de graça. Postagem que funciona, por exemplo, como é que vocês chegaram aqui? Vocês acham que eu fiz um post no feed? Eu fiz um post no feed e todo mundo entrou no meu perfil porque estava todo mundo super interessado. Claro que não. Ali foi anúncio, distribuição, conteúdo, chamando. É isso que eu falo. Então, quando você está muito atrelado a não sofrer riscos, dificilmente você consegue avançar. Por quê? Porque, cara, existe uma coisa, que é o próximo viés que eu vou comentar, que eu já vou embalar nele, chama-se o viés que a gente tem aversão à perda. Vocês já prestaram atenção nisso? O ser humano, ele tem aversão à perda. Olha outro ponto também. Olha quantos vícios talvez eu esteja destravando na tua cabeça. Destravou a minha. Então eu faço questão de destravar a sua também. Tem mais outros aqui. Tem muitos outros. São 100 vieses de pensamento. Eu não tenho como falar de 100 vieses de pensamento, mas eu recomendo demais. Compre esse livro aqui. Esse livro aqui é capaz de mudar a tua vida. É muito legal. A arte de pensar claramente. Rolf Tobel. Eu comprei um livro novo dele. Muito bom também. Não li ainda não. Chegou ontem. Chegou ontem. Vou dar uma lida para ver. Depois eu digo para vocês se é bom ou não. Então, o risco zero é aquilo que a gente não gosta de se expor, a gente gosta de segurança. Por que a poupança é onde mais tem dinheiro no Brasil? Porque é seguro, né? Tesouro direto, é tudo mais seguro. Poucas pessoas se expõem à renda variável em bolsa de valores, né? Porque as pessoas querem segurança. E aí, combinado com a segurança, tem um outro viés que chama-se aversão à perda. Existe aversão à perda. Preste atenção no seguinte, que perder dói muito mais do que você ganhar o mesmo valor. Então, vamos supor aqui, você perdeu R$200. Se você tivesse ganho esses R$200, você não estaria mais feliz do que se você tivesse perdido esses 200. O que eu quero dizer com isso? Que quando você perde, você fica remoendo aquilo por muito mais tempo do que se você tivesse ganho os 200. Você ganhou os 200, você ia ficar feliz, aí já passou, você esqueceu. Mas se você perdesse os 200, você ia ficar com aquilo na cabeça, ó. Sabe? Um tempão com isso na cabeça. Então, além de a gente não querer correr risco, a gente tem a aversão à perda. 2 vieses de pensamento que impedem você de prosperar. Porque é aquela coisa, imagina, eu trabalhava na Booking, eu tinha um emprego super estável. Porra, gerente de contas, cara, tinha um budget por dia para comer bem. Tô falando você comer bem, eu não vou dar valores aqui não, mas era muito, que eu podia sentar aqui e eu podia comer um prato no almoço de mais de R$100 e no jantar de R$100 e ainda sobrava dinheiro no budget que eu tinha para gastar, né, de alimentação. Então assim, era uma empresa muito boa, pagava em dia, estável, viajava, vários benefícios, era super massa. Mas o meu sonho sempre foi empreender. O meu sonho sempre foi ter o meu negócio, foi ser livre. Eu sempre tive esse sonho.
Pô, eu não me adapto às circunstâncias de uma CLT. Não é o meu perfil. Eu gosto de falar o que eu penso, eu gosto de estudar. E muitas vezes numa empresa você é meio que formatado, né? As pessoas te seguram. Principalmente se você pega um chefe inseguro que acha que você pode tomar o lugar dele. Então esse cara vai te podar, esse cara vai, sabe? Esse cara vai minar a tua energia. Então, quando eu resolvi fazer esse projeto, cara, é risco o tempo inteiro, né, velho? Sair da empresa com estabilidade, ganhando bem, tudo certo, trabalhava perto de casa, o escritório da Book do lado da minha casa, era bem perto da minha casa. Cara, ganhava bem, era 5 minutos, tava no escritório. Cara, várias regalias, tem muito endomarketing dentro da Booking, né, cara? Tem muita regalia dentro da empresa, de comida, de bebida, o escritório parece o escritório do Google. Era muito legal, era muito legal. Mas eu disse assim, cara, eu não, eu nasci para empreender, eu quero correr risco. Então, quando eu entendi assim, cara, eu não posso, se eu quiser ter uma vida, se eu quiser levar esse estilo de vida, eu preciso correr risco, porque se eu não correr risco, na CLT eu não vou ter esse estilo de vida. E aí eu resolvi correr. E para mim hoje, eu sou super satisfeito, né? Então, cara, hoje é um dia para mim especial, mais uma vez, né, cara? Tô fazendo 37 anos, 7 anos de casado, 2 filhos, e, cara, a minha vida mudou muito por conta do conhecimento, por conta de me expor ao risco, por conta de ganhar o conhecimento de execução. Que é isso que eu tenho que trazer para vocês aqui toda a live. Não tem mistério. Não tem mistério. É só pôr em prática. Tudo que eu trago aqui para vocês são fragmentos para deixar você mais próximo de triplicar suas reservas. São fragmentos da minha metodologia para que você entenda, cara, é verdade, é possível chegar lá. Eu tenho como chegar lá. Tem essa possibilidade. Só que as pessoas já, às vezes ficam paralisadas. O que eu faço? Quando é que eu faço? Não, cara, só mexe. Só mexe. E como eu disse para você, a semana Triplica Suas Reservas está chegando aí. Eu vou mostrar para você a oportunidade por trás, né, das pessoas que utilizaram o método para triplicar reservas. Eu estou com 9,8 alunos, 9,8 alunos, ó, putz, eu estou com novos, né, mais precisamente, 8 novos alunos que triplicaram reservas, depoimentos novos. Eu tenho mais de 20 alunos, né, chegando aí acho que uns 25, 26 alunos, depoimentos que eu já cataloguei, de que triplicaram reservas utilizando o método, e agora eu tenho mais 8, daqui para o final do ano a gente vai chegar nos 50. E se você quiser fazer parte dessa história, se você quiser estar dentro dos 50 que triplicaram reservas, dia 8 eu vou abrir a oportunidade para a turma, tá? Então quem quiser entrar na turma do método hospedagem lucrativa, ou seja, quiser triplicar as suas reservas, não pense 2 vezes não. Se você quiser mudar, se você quiser entender o passo a passo, quiser conectar com a energia, né, conectar com outros anfitriões que tem, dia 8 eu vou abrir turma, tá? Mas como vocês sabem, próxima segunda começa o nosso evento. Então assiste o evento, entende como funciona, pô, enxerga as oportunidades, se fizer sentido, cai para dentro, dia 8 abriremos turma, beleza? Vamos lá, vamos embora. Próximo ponto aqui que eu tenho. Qual é o próximo aqui? Vou finalizar com esse viés aqui, tá? Vamos lá. 2 vieses para a gente finalizar agora. Só mais 2 para a gente encerrar. Galera, quem estiver gostando da live aí, desce o dedinho aqui no like, por favor. Desce o dedinho aqui no like para eu saber que vocês estão acompanhando o conteúdo, que o conteúdo tá bom, que o conteúdo tá conectando com vocês. Desce o dedinho aqui no like, por favor. E você que está me vendo no YouTube, desce o dedinho aqui no like, desce o dedinho aqui no like, se inscreva no canal, ative as notificações e ao final, clica no link aqui embaixo e se inscreva no evento. Beleza? Ó, deixa teu comentário aqui, tá me vendo no YouTube, deixa teu comentário. Galera, tá bom aí? Vamos pro finalzinho. Tudo certo? Que massa, viu? Obrigado pela audiência de vocês, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Temos mais aqui, ó. Nem avisei a live, essa live do meio-dia não é avisada. As pessoas já sabem, eu comunico geralmente na live da noite. Então, live da noite, a gente passou de 120 pessoas conectadas na live de ontem de noite. Oh, foi irado. Meu YouTube deu pau. Então, assim, me dê 2 limão que eu vou virar uma limonada. Joga todo mundo pro Instagram e vamos tocar o pau lá no Instagram. Vamos fazer a live acontecer pelo Instagram. E eu, pá, aqui, nervoso, já tava pingando. Eu olhei a gravação, eu fiz, minha nossa, meu cabelo todo bagunçado, já todo molhado. Mas deu certo, afinal das contas deu certo. Que bom. A galera gostou muito da live de ontem. E hoje eu tenho aí mais de 50 pessoas conectadas agora. Pô, eu tenho aqui, ó, 13 pessoas no YouTube, mais 39 pessoas aqui, né? Então temos aí mais de 50 pessoas conectadas. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Se não fosse vocês, esse projeto não existiria, cara. Isso aqui é uma energia muito boa. Só você estando nesse processo para você entender é muito bom quando você tem um time, tem uma galera que te apoia. E eu agradeço demais as mensagens, as curtidas de todos vocês, beleza? Então vamos lá para os 2 últimos vieses de pensamento que impedem você de triplicar a reserva, né? Os medos que te impedem. Preste atenção, existe um viés chamado viés da autoatribuição. Cara, o que é isso, Lagra? Eu nunca escutei. Viés da autoatribuição. Sabe o que é isso? Quando a gente tem sucesso,
Fui eu. Fui eu que fiz, fui eu que botei a mão, fui eu que ralei, fui eu que me esforcei. Aí você quer assumir o sucesso, né? Mas quando tem fracasso, é porque eu estou cercado de incompetentes. É porque o mercado é assim. É porque os meus concorrentes prostituem, né? Os preços caindo preços, acaba com a praça e não sei o quê, e BBB, e bababá. Sabe como é que é? Então, esse viés da autoatribuição seria basicamente assim: quando dá tudo bem, eu sou o protagonista. Quando dá tudo errado, não sou eu. São os incompetentes que me cercam. Não é assim que funciona. Você tem que ser protagonista da sua vida e você tem que reconhecer os erros e os acertos. Que durante a jornada, quem não fracassa, não acerta. Porque quem não fracassa, não tenta. E o fracasso, ele faz parte, são degraus que você vai chegando. Só que você, é aquela coisa que eu falei no começo da live, é a sua cosmovisão. Como que você enxerga a visão, né? Como que você enxerga a situação que está na sua frente. E aí, algumas pessoas vão enxergar aquela situação como um problema. E algumas outras vão enxergar aquilo como uma solução. Então, tipo assim, cara, aquilo é um problema, é uma dificuldade, beleza, mas eu vou enxergar aquilo como uma solução, como uma oportunidade. Porque onde tem problema, tem pessoas precisando de ajuda. Sempre. Então, mais uma vez eu repito, você é o principal protagonista, você é o principal responsável pelo resultado da sua hospedagem. Não jogue a culpa nos outros. Não jogue. Eu podia até parafrasear, tem um cara aqui, um influencer muito grande, chamado Joel Moraes, em que ele tem uma frase que ele diz assim, que ele fala que é a frase que o pai dele falou quando estava para morrer. Ele diz assim, pense o que você quiser, faça o que você quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Ou seja, você pode pensar o que você quiser pensar. A vida é sua, você é livre. Você pode também fazer o que você quiser fazer, da forma que você quiser fazer, a hora que você quiser fazer e como você quiser fazer. Beleza. Mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Sejam positivos ou sejam negativos, que na maioria das vezes são negativos. Então entenda que você tem que sempre assumir, né, o protagonismo desse cara. Isso aqui tá errado. Como é que eu corrijo isso? É o conhecimento. É por isso que eu falo e repito, o seu nível de sucesso está diretamente ligado ao seu nível de desenvolvimento. Eu demorei a entender essa frase. Eu demorei. E hoje eu consigo perceber que realmente faz total sentido, porque quando você tem um desenvolvimento, você enxerga a situação de uma forma que 95% das pessoas não enxergam. Não enxergam, porque não tem o preparo. Porque, mais uma vez, esse desenvolvimento, né, que é o preparo para você enxergar uma situação, identificar uma oportunidade, é aquela mesma coisa daquela situação, né, que acontece, que as pessoas costumam dizer assim, cara, eu não tenho oportunidade, fulaninho teve sorte, mas não foi sorte, porque a pessoa estava preparada e apareceu a oportunidade na frente dela. E ela foi lá e executou. E aquilo as pessoas chamaram de sorte. E não é. Então, começa a entender que tudo que você faz na sua hospedagem, o público que você atende, a preparação, o produto que você entrega, os serviços que você oferece, o atendimento que você presta, é tudo culpa sua. Se a sua avaliação é ruim, é porque às vezes é culpa minha. E é difícil, às vezes, tomar um feedback. Porque feedback é algo que você precisa de maturidade. E aí eu poderia até aproveitar que eu sou um cara que eu gosto muito dele, né? Para quem gosta. Eu gosto muito do Freud. Né? Eu tenho até uma biografia do Freud aqui, ó. O Freud aqui, a biografia do Freud. É bem grossa, né? Não li toda, não. Li uma parte e no final ficou pesado, não li toda, não. Esse livro eu não consegui ler todo, não. E eu tenho tanta coisa para ler, tenho tanto livro novo ali, que eu, às vezes, eu termino pegando ele, às vezes eu dou uma folheada em alguns momentos. Mas uma coisa você precisa entender o seguinte, que quanto mais você tem essa consciência de você analisar os seus erros, de você buscar, né, não culpados, e sim a solução, mais você cresce. Quanto mais você está preparado, né, quanto mais você estuda, ganha conhecimento, você vai enxergar oportunidades que a maioria das pessoas não vão enxergar. É isso. Então, o viés da autoatribuição seria esse, né? Não culpe os outros quando as coisas derem errado. Culpe você mesmo. Leve o feedback. É difícil tomar feedback. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer sessão de análise, de psicanálise, quando você começa a descobrir seus erros, suas falhas, aquilo é uma punhalada no peito. É uma punhalada. Você passa umas 2 semanas remoendo, você fica mal. Fica quando você descobre assim, porra, o culpado dessa situação toda sou eu. Quando o psicanalista é bom e ele te faz perguntas que te fazem pensar e dizer assim, cara, o principal culpado dessa situação hoje sou eu. Oxe, você fica, velho. Você fica, ó, o resto do dia mal. E você, cara, é verdade. Mas isso é uma forma de que você está se desenvolvendo, né? Quando você fica mal, é porque você internalizou aquilo, você, cara, é verdade, eu sou o responsável. E as coisas vão evoluindo. E eu posso, para finalizar aqui,
Eu tomei um feedback, né? Eu me lembro de uma aluna da turma 7, que ela olhou para mim e disse assim: o teu curso, eu sou anfitriã, ele não me contempla. Aí eu faço, como é que é? Ela fez, não me contempla. Eu falei, você tem razão. Eu vou regravar esse curso todo. Me deu um tempinho aqui que eu vou regravar esse curso todo. Regravei o curso inteiro, né, com a turma, na época, por conta do feedback que eu tomei. E eu poderia simplesmente ignorar, porque ela foi a única que falou isso. Ela foi a única. Eu preciso tá viajando, mas ela falou assim, faz sentido. Quando ela falou, ele assim, faz sentido o que ela tá falando. E aí eu fui lá e regravei o curso. Então, tomar feedback é você entender esse viés da autoatribuição e dizer assim, cara, eu sou o responsável, eu sou o protagonista. E por fim, o viés da fadiga da decisão. Entenda que nunca, nunca, nunca na sua vida, guarde isso com você, guarde isso para você. Nunca tome decisões difíceis, nunca tome decisões importantes quando você estiver cansado. Nunca, nunca. Seja uma parceria estratégica, seja sei lá, uma promessa de sociedade, enfim, eu não sei o que é. Qualquer decisão importante que vai impactar a sua vida, que vai impactar os seus, que vai impactar os próximos de você, não tome decisão cansado, fadigado. Por isso que eu sempre escolho tomar, né? Geralmente a minha manhã, o meu período da manhã sempre é o meu melhor período, porque é onde eu tô com mais disposição, eu tô com mais gás. Eu não sou um cara que funciona muito bem à noite. Eu não sou bom, eu me esforço, mas eu não sou um cara muito bom da noite. Não sou. Você vê ver que a minha live do meio-dia, eu sempre tô mais energizado do que quando a live das 8 da noite. Eu estou cansado, eu já dei banho em criança, já lavei louça, já fiz jantar, já vim correndo para cá. Vida real, né, cara? Vida real. A gente tem família, a gente tem pai, se desdobra, prega na escola, volta. E aí, quando dá 8 horas, eu já tô assim, ó, cansado. Então, eu sempre busco tomar minhas melhores decisões, né, decidir coisas importantes, sempre no período da manhã. Então, cuidado com a fadiga da decisão. Porque muitas vezes você pode decidir por um investimento que não vai necessariamente trazer retorno. Que aí eu poderia entrar em 2 pontos agora, né, para encerrar mesmo. É tipo, investimento estratégico e investimento não estratégico. Imagina você cansado ter que decidir por um tipo de investimento. Pô, vou investir de forma estratégica ou vou investir de forma não estratégica? Porque o não estratégico é para manter a operação e o estratégico é para me trazer mais dinheiro. E aí você está cansado. Será que você vai ter esse discernimento de dizer assim, eu vou investir nesse que é estratégico e não vou investir nesse que é não estratégico? Não vai ter, porque você está cansado. Então, esse é um viés de extrema importância que a gente tem que levar, né, ele a sério para que você faça boas decisões. Beleza? Minha turma, muito obrigado pela presença de todos aí, né? Muito obrigado aí, estão presentes aí. Eu tenho mais de 50 pessoas conectadas aí. Eu queria agradecer, né, a todo mundo, né, que compareceu à live. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Beijos e abraços para você. Fui, turma.